Pai do Senhor, pessoal, hoje é quarta-feira e vamos para mais uma série Momento Conhecimento da Palavra. E eu quero hoje um tema muito abordado, muito discutido e algo que gera muitas dúvidas. Será que eu sou escolhido ou será que o Senhor ele me predestinou? Será que quando eu já nasci, o Senhor já me predestinou sabendo que eu vou para a eternidade? Então nós vamos ver isso hoje. Eu quero começar aqui com um versículo que eu amo muito, que eu gosto muito. E aqui deixa claro, né, que o Senhor, ele nos escolheu. Então diz assim, João capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdires ao Pai, ele vos conceda. O Senhor, ele sabe como faz para nos atrair até ele. Deus, ele soube como fazer e chamar a atenção de Moisés através da sarça, para poder chamar Moisés à presença dele. Assim como foi Saulo, né? Antes de se tornar Paulo, ele foi Saulo. Então, Jesus soube como atrair ali a atenção de Saulo. E assim com cada um de nós, talvez muitas das vezes com uma perca, com uma enfermidade, com uma porta fechada. O Senhor, ele sabe como chamar a nossa atenção. Ele sabe o tempo e o momento certo de chamar a nossa atenção. É muito certo que em Jeremias nós vamos ver isso depois, que vai falar que o Senhor nos escolheu desde o ventre. Mas nós vamos entender um pouquinho aí o porquê que o pessoal fica com dúvida sobre a predestinação. Será que eu sou escolhido? Se o Senhor me escolheu dentro do ventre, então eu sou predestinado? Eu tenho a predestinação e eu vou para a glória, posso pecar à vontade, posso fazer o que eu quiser, e eu já estou predestinado. Então nós vamos entender. Então nós somos o povo escolhido de Deus. Desde a fundação do mundo, nós já somos escolhidos por Deus. Quando Paulo escreveu sua carta à igreja em Éfeso, ele enfatizou que eles foram escolhidos por Deus. Desde a fundação do mundo. Esse é um trabalho e desenvolvimento que nós também somos chamados a participar. E esse trabalho produzirá frutos em nossas vidas. Está lá em Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Acreditar que somos escolhidos por Deus é uma parte importante e básica da nossa fé. Da mesma forma que Deus nos chamou, também é poderoso, da mesma forma que o Senhor nos chamou, Ele também é poderoso para realizar a obra dele, aquilo que Ele começou sobre as nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6. É minha base e regra aí de fé. É algo que eu creio muito, que o Senhor ele completará a obra dele. Deus, ele certamente não chama e escolhe alguém aleatoriamente. Foi ordenado por Deus antes da fundação do mundo e tornado possível agora durante o tempo da graça em Cristo Jesus, por sua vida, morte e ressurreição. Nele temos o perdão dos pecados e podemos crescer e aumentar através da graça que nos foi abundantemente dada em toda a sabedoria e entendimento. Escolhido para ser discípulos de Jesus, escolhido para fazer a vontade de Jesus, escolhido para servir ao reino de Deus. Nós somos escolhidos para amar ao Senhor, nós somos escolhidos para adorar ao Senhor, nós somos escolhidos para andar em santidade, nós somos escolhidos para reverenciar e temer somente o nome de Deus. Nós somos escolhidos para que através das nossas vidas, através da minha e da tua vida, nós podemos refletir a glória de Deus, para que as pessoas, quando olhem para nossas vidas, possam ver Cristo e falar: ali anda e ali vai um escolhido de Deus. Eu posso ver Jesus na vida, na sua vida, na minha vida, através de outras vidas. Então nós somos escolhidos para manifestar a glória de Deus, para que as pessoas e o mundo possam ver o Senhor sobre as nossas vidas. Desculpa. Deus não pergunta sobre o nosso passado, sobre o que é a nossa origem familiar ou o que podemos realizar sozinhos. Até porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para realizar a obra dele através das nossas vidas e por meio de nós, que a obra dele também possa ser concluída. Então Deus nos chamou para que o nome dele fosse glorificado. Deus nos chamou e Deus nos escolheu para que nós viéssemos resplandecer a glória do Senhor. Ele nos chama para sermos discípulos de Jesus. Ele pode fazer um trabalho em discípulos, e esse trabalho começa quando passamos pela porta do discípulo, abandonando tudo que é de nós mesmos e dando nosso coração e vida a Jesus.
Isso continua ao longo da nossa vida. Se vivermos como Paulo escreve em Gálatas 2:20, já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta é uma vasta obra que entramos quando somos um sacrifício completo e não vivemos mais para nós mesmos. É extremamente esperançoso e recompensador servir a Deus. É impossível para todos aqueles que se apegam ao seu chamado celestial e acreditam no poder criativo que está em Deus. Deus pode realizar um trabalho glorioso e criativo em tais pessoas, assim como na minha vida e como na sua vida, que são fiéis ao seu chamado, que não barganham o chamado. Eu não encontro essa gloriosa oportunidade em mim mesma. Você não encontra essa gloriosa oportunidade em si mesmo. Porque sem o Senhor, o que nós somos? Nós não somos absolutamente nada. Em outros lugares, ou em outras fontes, ou em coisas, nós não encontramos a glória de Deus em coisas, mas nós encontramos a glória de Deus em pessoas. Por isso que o Senhor nos chamou para resplandecer a glória dele. Não considere o passado ou de onde você vem, mas apegue-se à fé no poder e na ajuda que Deus nos deu através e do poder das boas novas chamado Evangelho. É aqui que todas as bênçãos espirituais em Cristo são para aqueles que lhe obedecem. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E aqui Jeremias, capítulo 1, não vou ler ele todo, apenas um versículo, que é o capítulo 5, é outro versículo também que eu me apego muito a isso. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O escolhido pode perder a salvação? Sim. O Senhor nos escolheu não para vivermos uma vida de pecado. Óbvio que enquanto estivermos aqui nessa terra, nossa carne, essa matéria aqui, ó, desde o Éden, é pecaminosa. Mas precisamos fazer escolhas. Ou vamos viver no pecado, ou vamos viver em santidade. O pecado não me autoriza a ir para o céu, mas ele me autoriza de ir com tudo para o inferno. E nós vamos entender o porquê da predestinação. O que tudo isso aqui tem a ver com escolhas e com predestinado, ou se eu sou predestinado, ou eu sou um escolhido. Mas o escolhido passa por provas, passa por lutas. O escolhido passa por escolhas. Ele tem que decidir uma hora. Ou ele vai ficar em cima do muro, ou ele vai avançar naquilo que Deus tem para ele. Ou ele vai tomar a posição de que ele foi escolhido por Deus e sabe que ele pode, esse escolhido, ele pode perder a sua salvação se ele não andar nos caminhos de santidade. Uma das frases que é mais aqui falada, né, por muitos pregadores, até mesmo muitos teólogos, a frase muito conhecida é que o escolhido de Deus, ele não tem escolha. Porque não dá para ele fugir daquilo que Deus reservou para ele. Não dá para nós fugirmos daquilo que Deus reservou para nós. Eu sei que existe o livre-arbítrio, só que nós vamos ver algo muito importante. Jonas, ele tentou fugir, mas ele se rendeu ao propósito divino. Saulo, que depois ele vai se tornar Paulo, ele tentou fugir do propósito, mas ele se rendeu ao propósito. Pedro se rendeu ao propósito, Moisés se rendeu ao propósito, Gideão se rendeu ao propósito, Ana se rendeu ao propósito, Samuel se rendeu ao propósito, Josué se rendeu ao propósito, Abraão se rendeu ao propósito. Todos eles tinham uma escolha. A salvação é apresentada a toda a humanidade através de João, capítulo 3, versículo 16. O texto aí base e o central da Bíblia é o Senhor também dizendo para nós em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então é desejo, é prazer do Senhor que todos sejam salvos. Mas eu posso salvar a mim mesmo? Algum homem pode salvar a minha, a tua vida? Não. Por quem vem a salvação? Por meio de Jesus Cristo. Como que nós vamos chegar a Deus? Nós só nos achegaremos a Deus através e por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ele é o único caminho, Jesus, que vai nos levar ao Pai. Então, se eu sei que eu sou um escolhido, eu sei que eu posso errar, porque eu ainda estou aqui, essa carne aqui, como eu falei, ela é matéria, né? É desejo do Senhor que todos sejam salvos? É. Aqui já esse versículo já abre
muito nosso entendimento. Se é desejo do Senhor que nós sejamos salvos, então o Senhor, fica aqui um alerta, não nos predestinou. Sim, Ele nos escolhe desde o ventre porque Ele tem uma obra. Nós podemos desviar desse caminho? Podemos. Mas os homens tentaram fugir, mas há uma voz latente lá do Espírito Santo dizendo: esse não é o caminho. Ao menos quando nós pecamos e pecamos tanto a tal ponto que nós não conseguimos mais ouvir aí a voz do Espírito Santo. Porque nós já fomos neutralizados, aí nós somos o pecado tá tão no nosso coração que nós não conseguimos mais aí ouvir a voz do Espírito Santo. Nós podemos perder a salvação? Podemos, sim, podemos perder a nossa salvação. Então, por que predestinado? Nós vamos entender isso. Essa é a vontade do Senhor, que todos sejam salvos. Já se entende-se que nós não fomos predestinados, porque o predestinado, ele não perde a salvação. Ele pode fazer o que ele quiser, ele não perde a salvação. Se o Senhor tivesse nos predestinado, onde ficaria então a soberania de Deus? Onde ficaria a soberania de Deus? Então, para que existiria aí a eternidade? Para que as pessoas, então, pastores, nós, ministros do Evangelho, todo aquele que foi chamado para fazer o ID do Senhor, por que nós fazemos, então, apelos e convites para, eu acho mais bonito aqui, fazer convites, Um convite, assim como você convida uma pessoa para poder ir num aniversário, num casamento, ela aceita esse convite se ela quer. Ela vai se ela quer. Então, se existe a predestinação, por que se fazer convite para se aceitar Jesus? E agora que eu quero entrar aqui nessa parte, então nós vamos entender a predestinação. Predestinação é o absurdo da predestinação. O absurdo da predestinação, ele não pode ser atribuído ao Deus de Jesus. Ele não pode ser atribuído a Deus, ele não pode ser atribuído a Jesus a predestinação. Lá em Efésios capítulo 1, do 4 ao 5, vai dizer que Deus nos escolheu, mas está bem escrito lá sobre predestinar. Então é aqui que as pessoas trocam muitas das coisas e usam isso para falar que nós somos predestinados. E o predestinado é como se ele tivesse a vida dele, vivesse a vida dele da forma que ele quer, pecando, fazendo o que ele bem entende e tendo a garantia que ele foi predestinado e ele vai para o céu. A doutrina da predestinação, e aqui com muito respeito, ao João Calvino, o seu criador ensina que Deus, presta atenção nisso, que Deus criou uma parte dos seres humanos para a salvação e outra para a condenação. Olha isso aqui que forte. O que é um absurdo, pois Deus ama com amor infinito todos os seus filhos. O próprio Espírito Santo testifica que o nosso espírito, que somos filhos de Deus, está lá em Romanos capítulo 8, 16. E se Deus não faz acepção de pessoas, como ele poderia ser assim, com uma parte delas discriminador, cruel e até sádico? Já pararam para pensar nisso? Se Deus não faz acepção de pessoas, por que ele escolheu, como se fosse aí uma terça parte da população para ir para o céu e outra parte não? Sabendo que nós lemos que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Se possível, até mesmo os próprios escolhidos poderiam ser enganados. Então, aonde fica aqui? Aonde fica aquele Deus que nós pregamos? Deus de amor, sim, mas também é um Deus de justiça e ele é fogo consumidor. Ele é justo, ele é juiz, ele é justo, ele é justo. Deus é justo, ele é soberano. Está lá em Atos, capítulo 10, versículo 34, e Provérbios 28, 23 e capítulo 24, versículo 23. O adjetivo eterno em português indevidamente tomou o sentido de para sempre e até ser um ser sem princípio e sem fim. No caso, Deus. Quando não é bem assim, o mais certo seria dizer Deus de antes, durante e depois de todas as eternidades. Deus é o Pai, incriado, o único ser incontingente de São Tomás de Aquino. E nós, como espíritos, somos apenas imortais, já que fomos criados. Pode-se admitir a predestinação, mas apenas no sentido de que Deus predestinou todos nós, para a glória, para a salvação sempiterna. Mas não todos de uma vez, e sim cada um ao seu tempo de mérito para passar pela porta estreita.
E os que serão condenados o serão apenas temporariamente ou uma das eternidades. Não deixarás minha alma no inferno. Tá lá em Salmos, capítulo 15, versículo 10. No futuro, pois, não haverá mais penas infernais, incompatíveis com o Deus de amor. 1 João 4,16. Sim, pois ele sempre dará novas oportunidades. Olha isso, que gravíssimo esse negócio de predestinação. Ele fala de reencarnações nas inúmeras eternidades, para qualquer filho seu, um dia liberto do sofrimento infernal que está no espírito encarnado ou desencarnado. Então, a predestinação é como se ela tivesse te dasse aí o acesso à reencarnação. E se dá ao homem a morrer apenas uma vez só, como a Bíblia fala. Então, será que nós somos predestinados? Ou nós somos escolhidos a tal ponto de que nós podemos sim perder a salvação? Deus e o cosmos conspiram sempre a nosso favor, jamais contra nós. Olha isso. E o mesmo, nós que não amamos com amor infinito, nós praticamos boas ações, os quais até cobrem multidões de pecados. 1 Pedro 4:8. Um leitor nos comentários sobre a coluna, olha só, do portal O Tempo, disse que com esse ensino, Pedro quis incentivar os seus discípulos a praticar de boas ações, querendo negar com isso que elas anulam pecados, e o que é um abuso de interpretação, e dizemos-lhes que as boas ações são feitas mesmo entre as pessoas e não entre pessoas e Deus, e jamais precisará delas. Baseando-nos, pois, no que Pedro realmente ensinou, afirmamos que as boas ações nossas para com o nosso próximo são práticas de amor, portanto elas anulam o fato de nossos pecados. E até ousamos dizer que é com a prática delas que alcançamos a salvação, pois são frutos da vivência do primeiro mandamento do Decálogo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E que nós não poderíamos faltar para isso, para faltar para isso é o tempo. Mas Deus, sendo o Senhor do tempo, jamais nos negaria. Para isso criou o fenômeno bendito das reencarnações, que nos permitem a regeneração para nossa salvação sepitérmina. A doutrina calvinista da predestinação de condenação sepitérmina para uma parte da humanidade é, pois, uma aberração contra o ensino das Escrituras de Jesus Cristo a respeito do nosso Deus de amor, de Pai dele e também de todos nós. O homem é predestinado? Existe predestinação? Atos capítulo 13, 48. Assim foi traduzida da Almeida Revista e corrigida e atualizada do Brasil. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Seria útil saber que o povo atribuiu um significado de predestinação, mas o contexto bíblico apresenta outro um pouco diferente que vocês vão ver agora. Para o povo, é crer que Deus traçou um plano para a nossa vida e que devemos segui-lo sem o direito de escolha. Tá vendo? Isso, predestinação. Para a Bíblia, predestinar se refere ao decreto de Deus que possibilita a salvação a todos os que aceitam a Cristo. Lembra do convite que eu falei de ser escolhido? O Senhor Jesus, ele nos escolheu e ele nos faz um convite. Você aceita esse convite se você quiser. Então, quer dizer que a predestinação, se eu não aceito Jesus, não reconheço ele, mesmo não aceitando, eu vou para o céu? A predestinação, ela me dá possibilidades de crer, que eu não preciso aceitar Jesus, que eu não preciso fazer absolutamente nada, ou até mesmo eu posso até aceitar Jesus, aceito o convite, mas ando na vida que eu bem entendo, sou predestinada e vou herdar o céu. Para compreender bem Atos capítulo 13, 48, os seguintes pontos são importantes. A palavra predestinação não aparece na Bíblia, mas o verbo predestinar. Olha que o engano e estas de Satanás, que muitas pessoas caem no engano, nas mentiras, achar que mudar o que está escrito e colocar outra coisa para o bel prazer, para os seus bel prazeres, para o seu próprio engano e condenação. É usado 4 vezes, tá lá em Romanos capítulo 8, 28 e 29 e Efésios 1, 5 e 11, que eu falei bem no comecinho. O livre-arbítrio é uma plena verdade bíblica. Se há livre-arbítrio, é impossível haver um Deus escolhido, um Deus que escolhe
aí um grupo para a salvação e outro para a perdição, sem considerar o privilégio humano da escolha. 3 princípios exegéticos explicativos devem ser observados no estudo desta passagem, que a palavra original foi traduzida por predestinados. A palavra bíblica deve ser compreendida à luz de todas as outras passagens. Uma passagem não pode contradizer outras, então não queira pegar um contexto fora de contexto que acaba virando um pretexto. Pretexto. Quando você quer entender a Bíblia, você estuda. Estude ela, capítulo antes, capítulo depois, o meio, faça perguntas ao texto. Vá pesquisar, pega o dicionário bíblico, vai pesquisar o fundamento daquilo que ela está querendo dizer, mas não pega apenas uma palavra isolada e transforme isso para você defender os seus erros, os seus pecados e aquilo que você acredita ser como verdade, sendo que a Bíblia não está falando aquilo. Ter em mente o contexto, ler o que está antes e o que está depois para concluir o que o autor tinha em mente, como eu acabei de falar. A aplicação desses princípios a Atos 13:48, as traduções não transmitem exatamente a ideia do original. O verbo usado por Lucas é tasso, que significa ordenar, designar, determinar, colocar. Mas nessa específica passagem, os dicionários gregos lhe atribuem o sentido de dispor, ajustar, submeter-se a um esquema. O verbo não transmite nenhuma ideia de predestinação. Se a palavra original tem vários significados, o contexto deve determinar o sentido em que foi usada. Richard Charles Henry Lenski, 1864 e 1936, o teólogo luterano, em seu comentário sobre Atos, na página 553 do livro dele, afirma: embora essa passagem trate da doutrina da conversão, tem sido muitas vezes considerada como um pronunciamento sobre a predestinação. Essa concepção teve início em Jerônimo, 347 a 420 antes de Cristo, sacerdote e teólogo católico, que modificou a antiga tradução latina ao trocar por ordenate, por praeordinate, a fim de tornar a aceitação da fé e da salvação produto de um decreto predestinatório eterno. O contexto nos ajuda a compreender o verdadeiro significado de Atos, capítulo 13, 48. O versículo 45 declara que os judeus blasfemaram e rejeitaram a salvação que Paulo lhes apresentava. Esta rejeição o fez voltar-se para os gentios, que se alegraram ao saber que eles também tinham o privilégio de salvação, concluindo que creram todos aqueles que se dispuseram a aceitar a salvação oferecida. Então, se vão na cabeça e na ideia de quem crê na predestinação, os judeus foram predestinados. Então, se eles foram predestinados, se o Senhor escolheu um povo para ser salvo, então a salvação não era para ter chegado a nós. O Senhor nos teria nos rejeitado. Aqui nós vamos vendo e desmistificando esses tabus, esses mitos sobre predestinação. O Senhor, sim, a salvação veio para todos, aceitou e recebeu aqueles que realmente o queriam aceitar. Porque ele fez um convite. E a própria palavra vai nos dizer claro, né, em João capítulo 15:16. Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Eu dei o privilégio e o prazer. Eu ofereci o meu convite de aceitar o meu filho. O meu filho através aí, né, de Jesus. Se vocês querem herdar uma vida eterna ao meu lado, tem que aceitar o meu filho. Tem que passar por ele. Se não passa por ele, não há salvação, não há outro caminho. No contexto das passagens de Romanos e Efésios, onde aparece o verbo predestinar, Paulo ensina que através de Cristo todos fomos predestinados para salvação. Isso na cabeça de alguns teólogos, preste bem atenção. Se a doutrina da predestinação fosse verdadeira, como harmonizaríamos com as passagens que trazem convites, de apelos, né, de convites a Deus aos pecadores para se arrependerem. Como é que fica? Onde é que fica a predestinação sobre os apelos, sobre os convites que é feito aí nos cultos? Como é que fica os apelos? Como é que fica os convites? Se a predestinação existe, não precisa mais haver convite, porque todos estão salvos.
ou uma grande parte aí está salva porque foi escolhido, mas assim, pela soberania, a soberania de Deus, ele sabe quem vai estar com ele naquele grande dia, ele sabe, mas não que ele predestinou pessoas para andar uma vida torta de qualquer jeito, no pecado, do jeito que quer, do jeito que bem entende, para depois chegar lá e estar junto com Jesus, porque no céu não tem pecado. No céu não tem pecado, mas no céu tem pecadores que se arrependeram. A leitura atenta de 8 versos bíblicos: Jeremias 21, 8, Ezequiel 18, 32, João 3, 16, Atos 10, 34. Esses versículos que eu estou falando aqui para vocês sobre os capítulos é sobre o convite de Jesus. Sobre o convite para se achegar a Deus através de Jesus. Então, existe um convite, existe um apelo. 1 Tessalonicenses 5:9, 1 Timóteo 2:4, Tito 2:1 e 2 Pedro 3:9. É suficiente para provar que a predestinação não é defensável na Bíblia. Não tem jeito de se defender a predestinação mediante apelos, mediante a convites para aceitar Jesus. Essas passagens e outras poderiam ser acrescentadas, desmoronando o frágil edifício da predestinação calvinista. Então, se tiver aqui algum calvinista, vocês aí me perdoem, mas essa é a verdade. Não existe uma predestinação, aonde ficaria a cruz? Então, qual valeria aí o sacrifício de Jesus se a predestinação existisse? Deus não precisaria ter enviado Jesus. Então, a predestinação existe? Não. Segue-se apenas parte do comentário de Adam Clarke, 1760 e 1832, o teólogo metodista, sobre Atos, capítulo 13, 48, ele vai dizer assim: esse texto tem sido muito lamentável, mal entendido, mas supõe que ele signifique simplesmente que os que naquela assembleia estavam destinados por decreto divino para a vida eterna creram, dado a força do decreto. Ora, deveríamos ter o cuidado de examinar o que uma palavra significa antes de tentar estabelecer o seu significado. A palavra original não inclui nenhuma ideia de predeterminação de qualquer espécie. Após apresentar vários significados para a palavra original, ela prossegue, portanto, tem sido considerada aqui como implicada disposição e prontidão de várias pessoas da congregação, como os prosélitos piedosos mencionados no versículo 43, que possuem o reverso da disposição dos judeus que falavam contra aquelas coisas, contradizendo e blasfemando. Verso 45, embora a palavra aqui ela tenha sido traduzida de várias formas, em todos os sentidos, mesmo assim, de todos os significados que se lhe atribuíram, nenhuma discorda mais de sua natureza e significação, conhecida do que é o que apresenta como designando os que foram predestinados para a vida eterna. Esse não é absolutamente o significado do termo e jamais se aplicaria a ele, jamais se aplicaria a Jesus, a obra da predestinação. E o texto-chave que eu sempre estou aqui batendo no pé, na tecla aqui com vocês, é Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo tem perecido por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, obra da predestinação existe? Nós ficamos aqui, nós vemos muito claro que essa é uma visão calvinista daqueles que creem na obra da predestinação. Creram sim que desde o ventre foram escolhidos, e isso eles pegam como parte, né, uma semi-parte de versículos isolados para dar o direito para dizer que porque foram escolhidos desde o ventre, são predestinados. Então posso ter uma vida de qualquer jeito, que não vou perder minha salvação, eu já fui predestinado mesmo, não preciso fazer mais absolutamente nada, que eu sou predestinado. Eu sou predestinado, então eu posso ser tentado, eu posso cair nos laços, nos engodos, nos embaraços de Satanás, que eu sou predestinado, eu vou para o céu. Mas nós vemos que o escolhido, ele pode perder a salvação. O escolhido de Deus, sim, foi escolhido desde o ventre. Jesus chamou fez o convite
a diversas pessoas. Esse convite está aberto a mim e a você todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias eu digo que todo dia nós precisamos aceitar Jesus, porque todos os dias, se deixar, nós negamos a cruz todos os dias com as nossas atitudes, a forma que nós nos posicionamos, a forma que falamos, que pensamos, que agimos, todos os dias. Por que Jesus vai voltar e vai falar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Para 3 negativas, Jesus volta para reafirmar essas negativas em positivas, para que Pedro pudesse também ter aí o lugar para se assentar junto ali com Jesus e Deus Pai que está na glória. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós vamos falar: eu não vou perder a minha salvação, porque essa visão calvinista, que nós podemos fazer tudo e nós não vamos perder a nossa salvação, predestinação. Então, que você possa realmente conhecer e ter aí sabedoria e vá buscar conhecimento. Não fique caindo em tudo aquilo que você tem ouvido, em tudo aquilo que as pessoas têm passado. Não seja aí um crente acomodado de só ouvir quando você vai nos cultos. Seja um crente bereano. Tudo aquilo que fala, primeiro conheça a palavra. Seja um crente bereano, seja um cristão bereano. Os bereanos na época de Paulo, tudo que Paulo falava, tudo que eles ouviam, eles conferiam na palavra. Tá na palavra? Então eu acredito. Não tá na palavra? Vai entrar pelo um ouvido e vai sair pelo outro. Que o Senhor nos faça cristãos bereanos para não cair nessas essas doutrinas infernais que nos pode até muitas das vezes nos levar para longe da presença do Senhor, de achar que sou predestinado e posso fazer o que eu quero, o que eu bem entender e vou continuar tendo a salvação. Isso é um engano de Satanás. E quantas outras coisas, quantas outras mentiras, pequenas mentiras, pequenas palavras que as pessoas invertem para os seus bel prazer, para achar que podem aí fazer o que bem entende. E eu quero que você continue aqui acompanhando e saiba disso. Quando nós não buscamos conhecimento, nós estamos aqui sendo rejeitados pelo Senhor. Então, se você não quer ser rejeitado, busque o conhecimento. E a nossa próxima série, aqui, se assim o Senhor me permitir, será o que eu tanto falei aqui, dentre predestinação, tanto escolhido. O crente, o cristão, pode perder a salvação? Eu sei que você tem aqui a resposta, mas nós vamos um pouquinho mais a fundo e nós vamos entender: nós podemos perder a salvação? Então fique aí ligadinho, todas as quartas e sábado terá aqui, continuará essa série até aí, aonde Deus me permitir aí levar essa série através de estudos, para que os seus olhos possam ser abertos, para que as escamas caiam por terra e para que esses comichões do seu ouvido, eles caiam também por terra, para que você abra os seus ouvidos e que o Senhor te dê olhos que veem, ouvidos que ouvem, um coração que compreende e discerne, e coloque um filtro nos teus ouvidos. Peça isso ao Espírito Santo, para que você não seja mais enredado, nem engodado por mentiras satânicas, malignas, por doutrinas falsas, evangelhos falsos, palavras maliciosas que vêm aí do inferno para poder engodar você a uma mentira, para que você venha ficar aí travestido, porque quantos não caíram e quantos ainda pensam ainda nessa obra da predestinação? Eu conheci um rapaz que ele falou que ele era predestinado e pronto, ele não tinha que fazer mais nada. Um rapaz que tava, ele já tinha caído em adultério por diversas vezes e as pessoas batendo palma, aplaudindo, enfim, se não tinha se casado, enfim, casou, engravidou uma menina e estavam juntos e o povo aplaudindo e ele crendo e acreditando na obra da predestinação. Então, há muitas visões calvinistas, há muitas pessoas que creem na obra da predestinação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e ver que o Senhor não está falando sobre predestinação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, ler nas entrelinhas, buscar, estudar e se aprofundar para que nós não venhamos ser enrodados e nem enredados, essa é a verdade, enredados, nem engodados nessas falsos ensinos malignos, satânicos, que Satanás quer que você caia com a desculpa de que você pode fazer tudo e você não perderá a sua salvação, que você já é aí
um predestinado. Então, que esse estudo aqui você possa ir anotar, que você possa escrever, que se o Espírito Santo ministrar alguma coisa no seu coração, escreva também, que você possa ser liberto das mentiras de Satanás. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, para que o YouTube possa entender que é relevante. Eu sei que a palavra do Senhor, ela é relevante, mas compartilhe esses estudos aqui, que o Senhor me deu a direção para poder estar fazendo, e que vocês sejam aí tremendamente abençoados. Então ative o sininho para você receber aí as notificações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, tenha aí uma semana abençoada na presença de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, e se assim o Senhor me permitir, até sábado, em nome de Jesus.